Olá, desculpe a demora, mas eu não ia deixar de fazer essa live hoje, sabe por quê? Porque eu quero falar para você no Instagram, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu quero saber por que você tem medo de cirurgia plástica. Sabe você que já imaginou, às vezes, na frente do seu espelho, ou às vezes depois de uma certa crítica, ou alguém que fala alguma coisa, ou mesmo um trauma, uma coisa que você traz da história de vida, e você pensa em mudar, mas daí você acha que não tem jeito, que é bobagem, que você tem medo, essas coisas que acontecem. Então eu decidi fazer essa live para você hoje, entende? Sabe por quê? Porque ontem eu comemorei 30 anos de cirurgião plástico. Há 30 anos atrás eu me formei na escola do professor Pitangui. Então eu decidi dividir um pouco com vocês coisas que eu tenho visto nesses últimos 30 anos, dentro da minha especialidade, que é a cirurgia plástica. Então a nossa live de hoje vai ser exatamente isso. Eu quero uma reflexão. Porque eu sei que você tem alguma coisa que te incomoda. Por isso que você está aí escutando, isso é interessante. Mas o que te impede de seguir adiante? A propósito, eu queria aproveitar para pedir para você que tem aquela amiga ou aquele amigo que tem esse tipo de dúvida, esse tipo de insegurança em relação à decisão de se fazer um procedimento estético ou não, por uma série de motivos, aproveita. Esse aviãozinho que tem aqui embaixo, você pode enviar essa live que a gente está fazendo para essa amiga ou para o seu amigo que você sabe que vai se interessar por isso. Então, gente, é isso aí. Boa noite para vocês do Instagram, do Facebook, aqui do YouTube. É um prazer estar falando para vocês. E eu não poderia deixar passar essa data de 2 de dezembro de 2021 que eu completei. Puxa, são 30 anos, é uma vida você fazendo alguma coisa dentro de uma especialidade. E, gente, eu vou falar para vocês. Eu tenho visto muita coisa. Muita coisa. E, inclusive, pessoas assim que não imaginavam o impacto que aquele procedimento cirúrgico que foi feito teve na vida delas. Pessoas que, assim, por uma questão cultural, muitas vezes, ficaram durante anos, inclusive, criticando pessoas que se submetiam a fazer a tal da cirurgia plástica. Então, eu quero desembaraçar esse negócio. Eu quero começar essa nossa conversa hoje falando sobre o medo. Eu acho que, assim, as pessoas falam, olha, cirurgia plástica, Dr. Shinji Nagao from Tokyo, nice to see you here. Flávia Mascarenhas, muito obrigado, que bom que vocês estão aí. Edilene Rocha, tanta gente aqui, muito bom, que bom que vocês estão aí. Pois então, gente, eu já ouvi muita coisa. E as pessoas, elas na cirurgia plástica, elas se abrem com a gente. É como se a cirurgia plástica fosse uma terapia, sabe? Uma terapia que traz coisas do seu passado, coisas assim do seu presente e coisas que você não quer, que continuem no seu futuro. Mas muitas pessoas que querem melhorar a sua aparência física, elas têm, eu vou dizer assim, o medo. E aí eu queria instigar, eu quero fazer com que vocês pensem sobre isso. O medo não é só com a cirurgia plástica, o medo faz parte da vida e o medo é benéfico. O medo evita que você se exponha a riscos desnecessários, o medo existe mesmo. Mas na minha área, na cirurgia, as pessoas elas têm os medos e elas às vezes nem sabem destrinchar quais são esses medos. O mais comum deles é o medo de anestesia, né? As pessoas falam, não, mas olha, eu não quero fazer cirurgia porque eu tenho medo de anestesia, eu tenho medo de morrer. Sabe o que eu digo? Eu falo o seguinte, anestesia geral e avião são duas coisas muito recentes na história da humanidade. São coisas fantásticas com uma altíssima tecnologia, mas que são muito recentes. Então todo mundo já ouviu falar de uma tia que pousou um avião, não sei aonde, em 1950 e morreu ou quase morreu. E do mesmo jeito, a anestesia. Ainda tem pessoas que acham que a anestesia, ela tem assim a propriedade de repente você morrer, sem mais nem menos. É uma coisa misteriosa, uma coisa que ninguém descobriu. Gente, isso não existe. A anestesia é uma especialidade médica que tem se desenvolvido muito nos últimos anos. Nesses últimos 30 anos, eu vi nascer coisas que vocês não imaginam. Uma delas chama-se oxímetro. É verdade, há 30 anos não existia oxímetro, pelo menos aqui no Brasil, onde a gente vivia naquela época. O oxímetro é um aparelhinho que você coloca no seu dedo e ele vai ver quanto de oxigênio que tem no seu sangue.
Antigamente a gente falava para o anestesista se o sangue estava muito escuro ou não. Se estivesse muito escuro é porque a paciente não estava recebendo muito oxigênio. Olha que coisa ridícula. Hoje não. Os aparelhos mostram tudo. O quanto que você está respirando, o quanto que você está expirando do gás carbônico, o quanto que essa anestesia está profunda ou não. Existe um negócio que chama-se BIS. É um aparelho que os anestesistas colocam na testa, fica aqui pregado durante a cirurgia e mostra duas coisas. Atividade cerebral, quer dizer, quanto que você está em termos de acordado ou não, e o quanto de anestésico que está sendo administrado para você. Além disso, existe toda uma monitorização que você fica extremamente bem acompanhado. Os anestesistas são pessoas que estão do lado de você, do seu lado, o tempo inteiro na anestesia. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, mas eu tenho uma pessoa na minha família que foi operar e a anestesia deu errado. E, gente, a gente tem que avaliar o que aconteceu ali. Sabe uma coisa que eu sempre falo? Eu acho que cirurgias tinham que ser filmadas e gravadas, para aí a gente avaliar o que houve. É como os aviões, é como qualquer atividade humana. Será que tinha alguém ali realmente olhando? Será que aquele lugar que essa pessoa foi operada tinha estrutura para se manter aquela pessoa ali? Será que essa pessoa fez exames necessários? Será que o médico pediu? Será que havia alguma coisa que foi vista e não foi explorada? Existe uma série de coisas. A anestesia hoje, gente, é dita como uma dessas coisas do ser humano que são mais seguras do que às vezes até andar de avião. Então, desmistifica esse seu medo sobre a anestesia. A anestesia você tem que ser avaliado. Eu sempre peço para os nossos pacientes passarem por uma consulta anestésica antes da cirurgia. Isso é extremamente importante. Além da gente avaliar seus exames, os anestesistas vão avaliar também. E vão avaliar também condições, por exemplo, de intubação, porque na anestesia geral, que eu acredito que é a mais segura, tem que se intubar o paciente, lógico, para ter oxigênio com segurança durante o procedimento. O anestesista vai avaliar se você tem algum nível de dificuldade de intubar, se tem algum risco para intubação, a sua história clínica, vai, enfim, tirar seus medos, vai te avaliar como o médico tem que fazer. Então, a pergunta é, existem riscos? Claro, lógico, num lugar bem aparelhado, com toda uma equipe ali, com um bom anestesista, é lógico que pode acontecer coisas. Lembra da Challenger, aquele ônibus espacial da NASA, com a maior tecnologia que havia naquela época, em 86, explodiu na cara de todo mundo. Coisas acontecem. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, não é nessa proporção que a gente ouve falar. Tem muita coisa, às vezes, errada, que não se investiga e fica aquela névoa anestesia. Não é assim, não. Se não vocês acham que eu ia querer trabalhar nisso, quer dizer, uma coisa perigosíssima, uma roleta russa, não, esquece. A anestesia é extremamente segura, te dá, enfim, segurança e conforto para você ser operado ou operado de um jeito bacana. Outro medo que a gente vê, as pessoas falam assim, eu tenho medo de dor. Bom, dor é uma coisa subjetiva e muito pessoal. Tem pessoas que têm um limiar para dor altíssimo. Você arranca uma unha e a pessoa não sente nada. Outras pessoas passam mal com um cravo que você vai espremer. Mas todo procedimento cirúrgico ele precisa estar envolto por medicação. E as medicações contra a dor, elas estão lá sempre. Outra coisa que as pessoas dizem é assim, é o medo de que eu não goste. Isso é real. Mas para isso tem um negócio que se chama consulta. Cirurgiões plásticos que se prezam, eles não vão te ver agora e te operar amanhã. Eu não gosto disso, eu não acredito nisso. Eu acho que cirurgia plástica é como uma terapia, sinceramente. Que os psicólogos, psicoterapeutas, os psiquiatras são essenciais na nossa vida. Mas tem situações que, às vezes, o trauma, ele é físico. Como é que você tem uma pessoa com uma bola no nariz e você vai dizer, faz uma terapia para você aceitar essa bola? Não, tira a bola. Muito mais simples, não é? Então, a cirurgia plástica, ela se reveste dessa coisa, da avaliação do ser humano como um conjunto de coisas, né? Um conjunto de níveis, como físico, espiritual ou mental. E nessa avaliação da consulta, a gente precisa ser muito claro, mas principalmente ser muito ouvidos. Eu adoro, às vezes tem pacientes que chegam no consultório, por exemplo, e que me falam assim, um nariz imenso, por exemplo. Eles me dizem, você já viu o que eu quero melhorar? Eu digo, não, eu não estou vendo. Eu aprendi isso lá no Pitangui. Eu me lembro de uma vez, uma paciente chegou no consultório lá do professor Pitangui com umas orelhas imensas assim.
E eu fazia a pré-consulta do professor Pitangui. E aí ela me disse, você já viu que tenho que tirar? Eu falei, as orelhas. Aí ela começou a chorar. Ela falou, mas como que tem nas minhas orelhas? Minhas orelhas não tem nada. Eu quase morri de vergonha. O professor Pitangui me deu uma bronca horrorosa. Sabe o que era? Ela tinha uma pinta na ponta do nariz e ela queria tirar a pinta. Ela não estava nem aí para a orelha dela. Imagina isso. Então, a gente precisa ouvir. E impressionantemente hoje, gente, como as pessoas têm acesso à informação, vocês que estão me vendo, me escutando, vocês estão tendo informação, né? Com toda modéstia, é o que eu penso da vida, eu estou aqui falando para vocês. E essas informações, obviamente, todo mundo sabe, nem sempre são corretas. E as pessoas hoje têm muitas dúvidas, principalmente quando se contrapõe aquela coisa da cirurgia em si, de se operar, de cortar e de ir para o centro cirúrgico e tudo mais, ou aquele procedimentozinho bacana de consultório, que é simplíssimo e que todo mundo faz e que, portanto, substituiria a cirurgia plástica. Gente, isso aí é uma coisa, precisa ser muito trabalhado. Eu faço todos os procedimentos de estética, como preenchedores, como os lasers, que eu adoro, tecnologias novas, como o Ultraformer, o Semi-Slim, o Agnes, o Body Tight, o Renuvion. A gente usa toda essa parafernália de tecnologia. Mas como tudo na vida, tudo tem a sua indicação. Hoje, se um médico que trabalha na área da estética, ou um profissional não médico que trabalha na estética, e te diz, hoje ninguém mais faz lipo, hein? Hoje esse aparelho aqui que tira tudo, saia fora. É mentira. A lipo existe e vai continuar por muitos anos. Do mesmo jeito, cirurgia plástica de face. Eu adoro a plástica de face e faço todas as coisas dessas tecnologias legais. Mas se alguém te disser, olha aqui, hoje tem o Sculptra e os fios de sustentação, mais um bioestimulador, porque ninguém mais opera. Mentira! Gente, o que eu ouço no consultório, ultimamente, pessoas me dizendo, eu vim aqui para me operar, porque eu não aguento mais gastar dinheiro com um monte de aparelhinho, de fios, não sei o quê, que são legais, mas foram mal indicados. O cara não opera, o cara não faz a parte agressiva, cirúrgica, coitado, às vezes não tem nem a informação, a cultura de saber avaliar se é cirúrgico ou não. E aí te empurra um bando de coisa em nome de uma situação bacana, e que então nem sempre é de boa fé, e você acaba, a gente é crédulo, a gente vai e faz. E o que a gente tem percebido, eu não sou infalível, eu não sou melhor que ninguém, eu tenho os meus problemas, mas a gente tem ouvido muito esse tipo de queixa no consultório. Tipo, eu não acredito nisso porque já gastei não sei o quê. Então, quer dizer, essa informação democratizada ela é ótima, mas as pessoas precisam ficar mais atentas quando vão se entregar em todos os sentidos, em todas as áreas e, por exemplo, para trabalhar a sua estética. Então, um dos medos é esse. As pessoas elas têm medo de fazer as coisas e não gostarem daquele resultado. Para que isso não aconteça, embora todo mundo, vocês, Instagram, Facebook, YouTube, todo mundo tem que saber que nenhum médico, por melhor que seja, professor, doutor, com todos os cursos, seja infalível. Não existe isso. A gente pode ter resultados menos legais, mas quando você parte de uma avaliação bacana, quando você está numa consulta legal e o cara se interessa pelo que você diz, e ele não te impõe padrões, e ele muito menos é desprovido assim, de opções de tecnologia, ele vai te ouvir e ele vai ter que ser sincero, ele ou ela, com você, para que a gente escolha juntos, médicos e pacientes, o melhor procedimento. Hoje, por exemplo, eu atendi uma moça, ela me diz assim, ela está com 58 anos, ela me disse, olha, é o seguinte, eu quero me sentir melhor, não é exatamente mais jovem, mas eu quero melhorar meu aspecto, eu estou cansada de me olhar de manhã e me ver com o olho empapuçado, me ver com sulcos, eu estou me sentindo mal, sabe? Eu quero me sentir bem comigo mesma. Eu sei que eu preciso de uma cirurgia, eu sei que você vai falar que eu preciso, mas eu não quero cirurgia. Eu não estou preparada para um corte, para o hospital, anestesia, recuperação. Não, eu quero que você me sugira alguma coisa para que eu melhore. Sabe o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, respeitar a posição dessa pessoa. E claro, se você acha que é cirúrgico, tem que falar que é cirúrgico, examinar essa paciente, para que ela entenda que eventualmente o melhor resultado, para que ela goste daquilo, é com aquele procedimento cirúrgico. Mas que já que ela não quer, então que se proponham coisas, mas que valham a pena. A gente não vai, é muito ruim as pessoas dizerem assim, puxa,
eu fiz não sei o que e não gostei. Às vezes a gente percebe, tudo bem, tem resultados limitados, mas às vezes a gente percebe que a coisa não foi falada direito. Então a gente precisa perder tempo, né, com as pessoas que nos procuram. E aí tentar diminuir esse medo, esse terceiro medo, que é o medo de fazer e não gostar. E ainda, gente, tem um outro medo. Nesses anos todos a gente vê o medo de ficar ruim. A gente escuta de vez em quando assim, olha, eu não gosto do meu nariz. Nariz é emblemático, né? Porque tá aqui, todo mundo vê. Embora a gente tá com máscara, mas em geral se vê. E as pessoas dizem assim, eu não gosto do meu nariz, mas eu tenho medo de operar e ficar pior. Isso a gente ouve muito. E aí o que você vai dizer? Fica tranquila porque eu sou ótimo, eu tenho vários cursos e eu não vou nunca deixar você ficar pior? Infelizmente não dá pra gente falar assim. Na minha concepção, a gente tem, eu acho, quando alguém me procura e me traz uma queixa estética, ou mesmo de reparação, de reconstrução, a primeira coisa que eu me deparo é assim, eu não vou avaliar se essa pessoa é feia ou é bonita, é velha ou é nova, tá falando bobagem ou tem a ver. Não existe isso. Isso é abstrato demais para a gente desaguar num procedimento cirúrgico. O que eu imagino é assim, a minha concepção, você me traz uma queixa, eu não gosto da minha pontinha do nariz. Ok, então eu vou avaliar aquela ponta do nariz e esse nariz com o rosto como um todo. Se eu achar que de acordo com a queixa que essa pessoa está me trazendo, que eu seja capaz de intervir e melhorar aquela situação e devolver a esse nariz e consequentemente a essa pessoa um equilíbrio legal, mas ouvindo muito o que essa pessoa está esperando, porque existem expectativas estratosféricas, existem expectativas absolutamente inalcançáveis. Então, se eu ouço e se eu imagino que com a capacidade que eu tenho, com a experiência que eu tenho nesses 30 anos, eu possa intervir naquele nariz e eventualmente tirar a tal bolinha que a incomoda, a indicação está feita. É simples assim. E aí a gente vê também no consultório, nesses 30 maravilhosos, longos anos, situações assim, por exemplo, tem às vezes acompanhantes na consulta. E aí existem perguntas do tipo, depois que a paciente se queixa do que ela não gosta. Às vezes o acompanhante, seja pai, mãe, irmão, marido, amiga, sei lá, às vezes a pessoa diz assim, mas doutor, o senhor acha que ela precisa? Existem perguntas na Terra que não tem resposta. Não existe resposta para essa pergunta. Não tem resposta. Eu me formei para isso. Eu faço cirurgia plástica. Eu estudei. Eu estou aqui. Eu montei uma estrutura. Eu tenho vigilância em cima de mim. Tem conselhos que me policiam. Tem moral. Tem várias coisas em cima daquilo. Então, eu estou fazendo uma avaliação sobre aquela queixa. Se ela precisa, eu não sei. Depende dessa pessoa. E claro que se ela vive numa família, ela vai ter que conversar com essa família. Mas no fundo, gente, presta bem atenção. Vale é o que você pensa. Se você é o paciente e você tem uma companheira, um companheiro, o pai, a mãe, irmão, amigo, qualquer pessoa, sogra, eu já vi sogras intervindo em decisões que eu nunca imaginei na minha vida que pudesse acontecer. Não que eu tenha nada contra a sogra. A minha sogra, eu gosto muito dela e tudo, e as pessoas são como mães. Mas eu digo assim, como pessoas se deixam influenciar por outras pessoas que não vivem o drama que essas pessoas, pacientes, estão sofrendo. Então eu acho que você tem que tomar a decisão se você achar que, primeira coisa, aí vem aquela dica, como é que eu escolho o cirurgião ou a cirurgiã? Primeiro você tem que ir a uma consulta, não tem jeito. Eu acho interessante ouvir 3, 4 opiniões. Não muitas, porque quanto mais confuso a gente fica. Você tem que sentir o olho no olho. Claro, você vai avaliar. Qual é o currículo dessa pessoa? Primeiro, é cirurgião plástico mesmo? É cirurgiã plástica mesmo? Ou não? Segundo, obviamente, procura nos órgãos de controle se existem problemas com essa pessoa. Os profissionais podem ter problemas e problemas. Existem situações que não é um problema real, uma situação que vai ser resolvida.
Outras coisas são pessoas horríveis e, não é? Infelizmente, estão naquela área, enfim. Mas o principal, gente, é olho no olho. Eu acho que você tem que sentir se o cara ou a moça que você escolheu como seu cirurgião, se eles estão ouvindo você, se eles estão esperando que você emita opiniões sobre aquilo, para aí sim emitir. Então, se você sente essa segurança, por mais que você talvez ainda nem tenha visto um trabalho dessa pessoa, você tem que ter um clique, sabe? E aí, lógico, ouvir opiniões na sua família, no seu círculo de amigos, mas você tem que se decidir por você. Então, esse medo de não ficar bom é uma questão que é normal. Eu vou tomar um avião amanhã. Eu não gosto muito de avião, mas eu ando, porque não tem jeito. Então, eu às vezes me pergunto, será que o avião vai cair? Bom, eu não sei. Eu não sei. Eu escolho uma boa companhia, eu rezo, eu me entrego a Deus, como a gente tem que fazer todo dia. Mas tem que haver uma certa confiança, tem que haver um bem-estar. E não é a escolha de um procedimento, um profissional que vai fazer o procedimento estético no seu corpo, que aliás nunca mais vai sair, vai ser para sempre. A decisão tem que ser quase que de alma, sabe? Você vai ver resultados dessa pessoa, você vai ver a estrutura que essa pessoa tem, você tem que ver aonde essa cirurgia vai ser realizada. Não me diga. Outro dia, me desculpem, meus amigos, mas olha, eu recebi uma paciente, ela fez uma cirurgia estética de nariz por uma pessoa não médica no consultório dessa pessoa. Não era clínica e muito menos hospital. Teve uma série de problemas. E aí você me diz, como em 2021, um ser humano, vamos dizer, eu sou cirurgião plástico, você quer fazer sua casa, não quer? Você vai lá no meu consultório e eu te digo, não, vem aqui que eu vou calcular a sua casa para você. Isso é tão simples, deixa comigo, eu tenho experiência, fiz um curso aí. E você vai acreditar, presta atenção. Como? Eu não sou engenheiro. Então não me diga que você foi assim uma vítima, você é cúmplice. Se você escolhe uma pessoa que não é legalmente habilitada para uma coisa, depois eventualmente tem um problema, não diga que você não sabia. Claro que você tem que saber, não é possível. Hoje tem internet, você bota o nome da pessoa, você vê tudo. Então, gente, olha, esse negócio do medo em cirurgia plástica, eu sei que é real. Porque as pessoas têm naturalmente medos, mas existem medos que estão envoltos por mitos que não tem muito sentido. E pessoas, às vezes, elas ficam em casa sofrendo com aquela alteração e não vão a uma consulta exatamente por um medo, não vou dizer bobo, porque cada um tem o seu, mas medos que são, às vezes, desnecessários e eles atrapalham o caminho da sua vida, não é? Porque às vezes você tem medo de uma cirurgia e você não tem medo de tomar seu carro e ir para o trabalho no outro dia. Estatisticamente, uma cirurgia bem feita, num lugar com toda a estrutura, com os exames pré-operatórios e pessoas na sala que estão te vendo, o risco é muito menor do que você dirigir seu carro para o seu trabalho. Então esse tipo de coisa tem que ser colocado. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O mais importante de tudo isso, em relação ao medo, é você realmente decidir se aquela alteração, quer dizer, se o medo que você sente é de tomar a decisão em te mudar, não é? É muito cômodo a gente ficar em casa reclamando de alguma coisa. Ai, tem uma goteira em cima da minha cabeça. Ai, mas tem que chamar o pedreiro. Ih, vai ter que trocar a telha. Deixa a goteira na minha cabeça. Então, às vezes, a decisão também é o próprio medo. Porque quando você decide por alguma coisa, você tem que tomar uma atitude, você tem que sair desse conforto que você está, você vai ter que se abrir com uma pessoa que às vezes você não conhecia, você tem que expor seus traumas, muitas vezes íntimos, que nem o seu casamento, na sua intimidade com outra pessoa, ou com a sua família, você não se abre. Às vezes a gente não se abre nem com a gente mesmo, né? E isso é um grande problema. Então eu quero fechar isso daí, eu quero dizer para vocês o seguinte, se você tem medo, vá à consulta. Porque o pior que pode acontecer é você odiar aquela consulta, achar o cara ou a mulher um chato, não sentiu o que estava te incomodando, foi horrível, esqueça aquilo, mas você tomou a decisão, já é uma vitória. Eu sempre digo assim, às vezes tem pacientes que falam assim para mim, quando eu vou aplicar um botox, por exemplo, a pessoa diz assim, ai, eu tenho medo. Eu falei, olha,
as medrosas ficam lá na esquina. Se você entrou aqui, é porque você é uma vencedora. Porque essa coisa da tomada de decisão, a atitude de você mover a energia que envolve você para alguma coisa que eventualmente vai te fazer ainda mais feliz, isso é muito positivo. E aí tem outra coisa que eu sempre falo. Quando você tem uma doença, por que cirurgia plástica é revestido assim de medos e não sei, e muita opinião? Porque não é doença. Vai você ter uma pedra na vesícula, que deu uma colecistite, por exemplo, que te deu uma inflamação, uma hemorroida, um tumor no cérebro. Dá para decidir? Você vai ter medo, evidente, é uma coisa nova, uma coisa que te agride, mas você tem que fazer. O problema da cirurgia plástica, que eu percebo nesses 30 anos, é que não é necessário. Simples assim. Se você não fizer a plástica, você não vai morrer. E nem se fizer. Se você não tirar aquela bolinha do seu nariz, se você não levantar sua mama, se você não fizer um botox, sua vida vai continuar igual. Então a gente se permite a questionar, a avaliar, a abrir para alguma pessoa e ouvir uma opinião ruim. Como é chato esses 30 anos, umas coisas chatas que a gente ouve no consultório, sabe? Consultório eu adoro, é tudo de bom, é uma maravilha. Mas infelizmente tem umas coisas chatas. E sabe uma delas? É aquela coisa que eu já ouvi algumas vezes, assim, paciente dizer, eu não me sinto segura com a minha mama, mas o meu marido não deixa eu operar. Ai, que coisa, sabe, fora de moda. O empoderamento feminino hoje é uma realidade. Aliás, sempre foi, né? Sempre foi. Mulheres fortes sempre houve na história. Só que hoje, as mulheres como um todo, elas entenderam já há muito tempo que elas são iguais aos homens. Não em tudo, graças a Deus, tem diferenças, são biológicas, legais, isso faz o mundo ser bacana. Mas em termos de direito, Aqui eu quero abrir um parênteses antes que se crie alguma coisa. Eu acredito no poder da mulher, não acho que a mulher seja inferior ao homem para nada. Você pode ser qualquer profissão. Mas tem diferença de hormônios, então tem alguns ciclos diferentes, é óbvio. Não existe o melhor ou o pior, quem vem antes, os dois são iguais. Sem homem, sem mulher, não tem humanidade, não é? Então, eu acho assim, quando alguém fala que o marido não deixa e não gosta, e eu já ouvi o contrário, hein? Já ouvi um paciente uma vez que me disse, mas a minha mulher não quer que eu opere. Tudo bem, a gente vive uma vida a dois, a gente precisa debater, a gente precisa ouvir, casar e viver junto, é uma sessão de vontades, né? Você às vezes abre mão de alguma coisa, isso é em prol de uma convivência legal. Mas tem coisas, se realmente elas atingem a sua intimidade, a sua dignidade, a sua percepção de você mesma como pessoa inteira, você precisa fazer. Não deixa pra lá. Sabe por quê? Porque a pessoa que às vezes fala que você não pode ou que não quer que você faça, primeiro, não é dona de você, não é dona do seu corpo. Segundo, essa pessoa pode se separar, ela pode morrer, as coisas andam. Eu tenho uma paciente, eu fiz uma plástica nessa moça, ela tinha 80 anos. E depois o face. E o marido não queria, não deixava. Aliás, ela tinha 75. E ela fez a plástica de face, graças a Deus ela gostou muito. E o marido sempre falando, não. Bom, ele morreu. E daí sabe o que ela falou para mim? Graças a Deus eu estou livre. Eu vim aqui, eu quero prótese de mama nas minhas mamas, que eu sou uma mulher livre, cheia de mim, e agora eu vou viver. Sabe quantos anos ela tinha? 84. Agora ela está com 89, e ela está namorando, ela viaja com o namorado é um menino de 78. E eu acho que a vida é isso, ou não é? Ou você vai ficar em casa, retraída, deprimida, com alguma coisa no seu corpo. Gente, ninguém tem que fazer plástica. Não é uma obrigatoriedade. Nem em Beverly Hills, que parece que todo mundo é doido, nem em Dubai. Lá em Dubai parece que todo mundo faz. Não, muita gente não faz. Muita gente é feliz sem cirurgia plástica, sem botox, sem nada. Mas muita gente não é. Então eu acho que é hora da gente parar com avaliações estéreis, ridículas e desnecessárias em relação à autoestima do outro. Trabalha a sua, pensa na sua, deixa do outro com o outro. E se é uma pessoa que realmente você ama, que você gosta, apoia. Não fica falando que bobagem, não precisa, não isso, não aquilo. Você não é ela. Você vai morrer, ela talvez não.
Ela é dona daquela vida, daquela situação, e ela quer se olhar e se sentir bem, inteira. Ah, mas ela está de olho no outro. Que seja, o problema é seu, então. Desperte, paixão. Não é? Então, gente, olha, eu vou dizer para vocês, 30 anos ontem, dia 2 de dezembro de 1991, eu estava lá no Rio, na Torre do Rio Sul, no Maxims, um restaurante que existia, no alto da torre, com o professor Pitangui, com os nossos professores, com os meus pais e meus irmãos. E naquele dia, aquela noite, dia 2 de dezembro, há 30 anos atrás, eu já sabia há muitos anos que eu adorava cirurgia plástica. Mas eu vou dizer para vocês que eu não tinha ideia da dimensão, da maravilha que é trabalhar com isso. Que não é só o corpo, mas principalmente o espírito das pessoas. Eu me incluo. Eu já fiz plástica, eu já fiz lipo, eu fiz meu botox, eu faço preenchimento. Eu sou meu paciente. Aliás, o prontuário número 1 da minha clínica é meu. Eu fiz questão de fazer isso, porque eu acredito em mim, eu acredito naquilo que eu faço. Portanto, eu acredito muito naquilo que eu proponho para você. Então, 30 anos tem me servido, porque não acabaram, graças a Deus, eu espero mais 30 pelo menos, vou estar com 89, se Deus quiser, super bem. E eu acho assim, é uma oportunidade que a gente tem de ajudar pessoas, sabe? Eu gosto de dizer o seguinte, isso é um clichê, mas os clichês são verdades, né? A cirurgia plástica é uma dessas missões que o ser humano tem para ajudar o ser humano, né? Na reparação, nem se fala, reconstrução de mama, reconstrução de orelha, fissura lábio-palatina, queimaduras de mão, queimaduras em geral, malformações, mamas caídas, mamas grandes, mamas pequenas que não desenvolveram, orelhas em abano, narizes grandes, bocas pequenas e grandes, ruguinhas, sabe? A genitália que não se desenvolveu direito, a genitália que se altera ao longo dos anos, perda de tônus muscular, queda de cabelo, pessoas que perdem sobrancelhas. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Jamais um cirurgião plástico vai se sentir um deus. Mas, sinceramente, sabe o que eu imagino? E esses 30 anos eles têm me feito, assim, sedimentar esse tipo de percepção, é que a gente é ajudante da obra de Deus. É isso aí. A gente não é Deus, não vai ser nunca, a gente nunca vai atingir aquela perfeição, tem sempre um probleminha. Um diamante, quando você lapida, se você investigar aquilo ali, se você tiver conhecimento para analisar, você vai ver probleminhas. Imagina ser humano, cirurgiões plásticos que operam, que precisam da evolução da biologia. Às vezes o paciente tem um queloide, que não depende dos cirurgiões, depende da evolução. Pessoas que às vezes não se cuidam direito, a cicatriz abre, não fica tão bacana. Vou dizer, inclusive, o cirurgião que naquele dia não estava tão inspirado, também tem o nosso lado, lógico. Mas olha, a gente não tem ajudante de Papai Noel. Eu acho que o cirurgião plástico é ajudante de Deus, da obra de Deus. O corpo humano é a obra de Deus. Então a gente está aqui para fazer as pessoas se sentirem mais inteiras. O professor Pitangui sempre falava assim, que as pessoas fazem plástica para se sentirem participantes daquele meio. Eu adoro isso. Mas mais ainda, eu acho que a pessoa faz um procedimento de cirurgia plástica, eu não vou dizer só estético, mas a cirurgia plástica como um todo, para que ela se sinta pertencente a ela mesma. Ela vai tentar se aproximar daquilo que a faz se sentir segura para inclusive se contactar com as pessoas, com ela mesma. Eu estou aqui me vendo na câmera, eu estou pensando, eu tenho uma linha, por que não? Talvez eu faça um implante de cabelo, não sei. Mas se realmente aquilo me incomoda, eu vou fazer um implante de cabelo. A vida é rápida, a vida é cheia de problemas, mas é cheia de coisas legais. E a procura do bem-estar com você mesmo é uma dessas coisas muito legais. Tem pessoas que elas não são felizes, gente, com uma ruga. É isso aí. Outro dia, eu estava no mutirão de reconstrução de mama, lá em Taguatinga, eu era voluntário, e tinha uma estudante de medicina assistindo a cirurgia. Era uma reconstrução, a gente fazia a reconstrução e eu fazia depois a parte estética da outra mama para combinar.
A menina falou assim: engraçado, eu gosto da cirurgia plástica reparadora, mas a cirurgia estética para mim não parece medicina. Aí a minha filha estava comigo, ela ainda falou: pai, você não falou nada, que absurdo. Sabe, tem coisas que são tão ridículas, são tão assim, com todo respeito à opinião da pessoa, mas são tão sem cultura. Não é? Porque para a gente ter uma opinião, você precisa ter um certo nível de cultura. Óbvio, você pode dar uma opinião assim, você não precisa de cultura para falar que limão é azedo, né? Ou então, por exemplo, está chovendo. Ah, está chovendo. Não precisa de cultura, não precisa nada disso. É uma observação, é uma coisa óbvia. Mas assim, você chegar e dizer que uma especialização médica não é médica, é um negócio tão bobo, tão infantil. É exatamente porque, às vezes, a pessoa não teve oportunidade de perceber ou de conviver com pessoas que fizeram procedimento estético. E o quão bacanas elas ficaram, não para os outros, mas para elas. Tem pessoas que se sentem, assim, renascidas com procedimentos estéticos. E eu acho que esse é o grande objetivo do nosso trabalho. Aí, só para terminar, para não ficar muito longo, eu só queria comentar os medos de 3 coisas. Medo de cirurgia plástica de mama. As pessoas têm medo e eu acho importante a gente poder deixar isso claro aqui. Eu estou vendo que tem alguns comentários, daqui a pouco eu vou responder rapidinho. Eu adoraria estar aqui numa live, um chat com dezenas de vocês, para a gente bater esse papo. Mas ainda não dá. Mas, por exemplo, cirurgia de mama, um medo. As pessoas têm medo de perderem a sensibilidade das areolas, não poderem mais amamentar os filhos, seja redução, seja aumento de mama com silicone. E elas têm medo de que aquela mama, ela perca aquele resultado ao longo dos anos. Primeira coisa, a perda da sensibilidade das areolas depende da sua anatomia, mas também do quanto que os cirurgiões tiveram que descolar a sua mama, porque a inervação vem do pescoço, ela vem aqui de dentro e ela vem de uns nervos que vêm da lateral do tórax. Então, para que eu faça um procedimento, por exemplo, colocação de prótese de mama, eu tenho que fazer um bolso ali para botar a prótese. Então, eu preciso descolar e às vezes eu rompo algum nervo e ele era importante para a sua areola. Então, existe sim uma chance, mas é baixíssima, de que se perca alguma coisa na sensibilidade da areola. Existem medicações que a gente pode usar para que ela volte essa sensibilidade. A outro medo é amamentar. Se você reduz a mama, se você tem uma mama grande e quer reduzir, nunca teve filhos, ainda não engravidou, mas tem vontade de melhorar a sua autoestima, né? Eu vou ter que cortar a mama, eu vou ter que tirar tecido para diminuir essa mama e montá-la. E nessa eu posso tirar tecido que iria produzir leite. Mas em muitos casos, e existem estudos para isso, o tecido remanescente, se não for retirado total, ele pode sim produzir o leite. Então, o que a gente tem que falar? Há uma chance sim de que você não tenha o leite. Mas sabe uma coisa que eu sempre falo? A minha mãe teve 10 filhos, ela nunca fez plástica de mama. E ela nunca amamentou ninguém, porque ela não tinha muito leite. E tem mulheres que fazem a plástica, a gente tira tecido, você acha que tirou todo o tecido e ela amamenta. Então existe a possibilidade, você tem que saber, mas não é uma regra. E a terceira coisa é se esse efeito, esse resultado, ele vai permanecer por muitos anos. Quando a gente faz a redução de mama, eu estou esperando que essa mama que eu cortei tecido, costurei, montei, ela se mantenha projetada por muitos anos. O problema é que depende de uma série de situações, por exemplo, perda de peso. Mama tem gordura. Se você faz dietas horríveis de perder vários quilos, você vai perder tecido mamário. Sua mama vai cair um pouco. Tem mulheres que tomam muito sol, fazem muita ginástica. Você tem uma distensão, uma perda natural de colágeno e pode haver a queda. E às vezes, gente, a queda numa plástica de mama, ela não é tão a longo prazo. Às vezes acontece dentro de um ano depois da cirurgia. E são coisas, muitas vezes, que não dependem do cirurgião, dependem da sua biologia. E essas coisas têm que ser faladas para que você, inclusive, meça ou faça, que pese se aquilo vai valer a pena ou não fazer, não é? Outro tema que eu gostaria de fazer, assim, que a gente vê muito no consultório, é lipo. Pessoas dizem assim, tudo bem, mas lipo não. Eu tenho horror de lipo. Porque lipo fura, lipo morre, lipo não sei o quê. Olha, se fosse normal você fazer lipo e furar intestino dos outros, e estômago, e Deus o livre o quê, não sei, tinha que parar de ser autorizado a fazer, é ou não é? Não é possível. Você imagina ali, uma vez eu decolei do aeroporto Santos Dumont, no Rio, e o avião ele vai em direção ao Pão de Açúcar.
Só que ele chega lá e ele vira. Você já imaginou? É possível a gente falar assim, não, mas ali no Santos Dumont é muito comum o avião bater no Pão de Açúcar. Então, tem que tirar o aeroporto de lá. Não é possível continuar. Então, gente, infelizmente, a gente ouve casos, né? Eu estou aqui, é ruim falar assim, não sou infalível nem melhor que ninguém, mas a gente já ouviu casos, a gente vê casos assim de desastres, mas é tudo menos normal. Aconteceu alguma coisa, tem que ver o que houve ali, mas normal não é. Outro medo da lipo são irregularidades. As irregularidades, elas dependem da técnica que os cirurgiões escolham, do tipo de passada que a cânula faz. Hoje a gente tem várias coisas legais, como a lipo 4D, a gente tem coisas para retração de pele, como o Body Tight ou o Renuvium. Aquilo dá um acabamento legal, mas ainda depende muito do cirurgião. Não adianta você falar que tem aquele aparelho maravilhoso que você trouxe de Dubai ou de Tóquio e que não vai ter problema. Depende de como a gente faz. Então são técnicas que estão publicadas há décadas. Lipo é dos anos 70. Então a gente sabe que eu preciso cruzar a direção das cânulas, a gente precisa estar no limite tal, na profundidade. Existem técnicas para isso. Problemas podem acontecer porque também depende da evolução daquela gordura que foi mexida. Então pode sim haver alguma irregularidade, mas existem procedimentos depois que a gente possa melhorar. Mas há também situações em que aquele corpo, ele também não tem uma evolução tão legal. Existem pessoas, gente, que fazem fibroses mais do que outras. E às vezes, depois da lipo, depois de drenagem linfática e tudo, pode haver bolinhas, algumas coisas que dão uma dificuldade na percepção daquele resultado legal. Infelizmente, sim, pode acontecer. Mas isso não é o comum. E para isso a gente tem pós-operatórios. Lá na nossa clínica, tanto lá em Dubai quanto aqui em Brasília, a gente tem um pelotão de meninas que é fora de série. Elas fazem um trabalho, são funcionárias nossas, trabalham com a gente, que é um trabalho excepcional. E realmente, se fazer uma lipoaspiração ou outras cirurgias estéticas em geral e não ter um pós-operatório bacana, realmente não dá. A gente tem que ter. E a outra coisa que eu escolhi para falar é sobre o nariz. As pessoas nesses 30 anos, elas têm medo principalmente de mudar a personalidade. Olha que interessante. Porque o nariz está no centro do nosso rosto e ele nos dá uma personalidade. Ele é mais delicado, sua personalidade talvez é mais delicada. Ele é mais volumoso, você é um pouco mais contundente. Tem essa relação também, é muito legal. E as pessoas têm assim um medo, uma dificuldade muitas vezes da decisão da cirurgia do nariz de mudarem na essência delas. Eu me lembro uma vez, eu recebi aqui em Brasília, não lá em Dubai, uma família de árabes. Vieram os 4 avós, pai, mãe, 2 irmãs e a paciente. Eram, acho que 7 pessoas no consultório. Então, essa menina tinha um nariz árabe, não é? Com um osso aqui, não é bem árabe, mas um nariz com a giba. E ela queria muito tirar aquilo, porque ela se sentia feia. Quando ela falou que se sentia feia, as 2 avós começaram a chorar. Porque aquilo era um absurdo, porque era a genética da família. Há centenas de anos, a família tal tinha aquele nariz. Imagina, doutor, essa menina quer tirar a família. Aí volta aquela coisa do, doutor, ela precisa fazer isso? Olha a situação. E daí ela disse que tudo bem, não é feia, mas ela tem o osso e não gostava do osso. Daí o pai ficou chateado, porque o nariz era igual ao do pai. Então, bom, o que eu falei? Bom, falei, gente, calma, deixa eu avaliá-la primeiro. Então eu ouvi, daí ela falou tudo, daí eu pedi para todo mundo sair, ficou só a mãe. E aí ela me disse, doutor, eu não tenho nada contra a minha família, eu adoro meus traços, minha cultura, a comida, a esfirra, mas eu me sinto com o rosto pesado com esse osso aqui. Eu quero muito tirar. Então como é que a gente vai abordar esse tipo de coisa? É aquilo que eu falei no início, quer dizer, eu ouço uma queixa, tiro o drama familiar para lá um pouco, daí eu ouço a queixa. Do ponto de vista técnico, se eu consigo, se eu percebo, que eu acho que eu seja capaz de retirar aquele problema, mas devolver um nariz que ainda a faça se reconhecer, é o melhor dos mundos. E aí, gente, graças a Deus. Eu falei exatamente isso. Olha, indicação você tem, se vai operar ou não, vocês têm que conversar em casa e tudo mais. Bom, daí ela sumiu, todo mundo sumiu. Eu fiquei pensando por um tempo assim, eu acho que a família me odiou.
porque eu não apoiei a família. Eu não estou ali para apoiar ninguém. Eu não sou conciliador de família. Exatamente, não sou. Eu estou ali para avaliar uma pessoa, mas também não quero fazer quebra de relacionamentos. Eu procuro contemporizar tudo. E aí sumiram. Pensei, puxa, que pena. Gente, daí um ano, voltam os 4 avós, pai e mãe, as 2 irmãs e a paciente. E disseram, doutor, nós decidimos, ela pode operar. Mas, por favor, não faça nariz de europeu. Quero nariz ainda árabe, mas que ela fique mais feliz. E aí foi. Aí, graças a Deus, a gente operou, o nariz ficou bacana. Eu tirei o excesso, mas a gente tem que manter um equilíbrio. Ela era descendente de árabes, então ela ficou com aquele rosto forte, bonito que os árabes têm. E ficou todo mundo feliz. Então, eu nunca me esqueço desse tipo de coisa, porque me marcou na medida em que, tudo bem, o nariz é dela, a vida é dela, mas ela vive em uma família, né? E olha, engraçado, ela trabalhava, o dinheiro era dela, então não existia nem aquela pressão, quem vai pagar é o avô. Não, era ela, mas ela levou um ano para se sentir bem com a família. E houve uma discussão, todo mundo ficou feliz, decidiu-se, ela operou, graças a Deus evoluiu bem e tudo mais. Então, gente, olha, a cirurgia plástica é sim uma psicoterapia. Só que com bisturi, martelo, injeção, seja lá o que for, para procurar, para que as pessoas se sintam mais inteiras e felizes. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu adoro o que eu faço, sabe? E sempre eu falo, muitas vezes são alunos que querem fazer plástica, enfim, pessoas que me perguntam, eu falo, faça, mas com muita paixão enfim, seja verdadeiro para que as pessoas fiquem felizes. Muito bem. Elizabeth Niemeyer, muito obrigado por estar aqui. Lênia Mara, minha querida prima, que bom que vocês estão aqui no Facebook. Luciana Freire, Márcio Brum, meu querido amigo, Grace Kelly, James Herbert, Edivane, Estefane Siqueira, Valentina, Vitória Vasconcelos. Puxa, gente bacana. Muito obrigado pelo apoio. Bia Castro Amorim, obrigado pelos parabéns. A Milcia querida, parabéns. Muito bom você estar aqui. Beatriz Castro de novo. A Milcia, Pati Moura, Sara Santos. Muito obrigado. Então, a Cris Deis está me falando, primeiro, eu não sei exatamente que parte da conversa a Cris entrou, mas ela está me dizendo, mas primeiro tem que ressignificar a forma de pensar, a autoimagem, exatamente, senão ela vai continuar insatisfeita. É isso, Cris, que a gente acabou de comentar, essa coisa da moça árabe, a gente precisa ressignificar tudo, a gente precisa antes de abordar, e por isso eu acho que o cirurgião plástico jamais vai induzir ninguém a fazer nada, porque ninguém tem que fazer plástica. Isso, vão dando coraçõezinhos que aumentam muito o algoritmo do Instagram e do Facebook e aqui do YouTube também. Mas eu acho isso, que a gente está ali pronto para executar um trabalho, mas esse trabalho vai interferir na vida de alguém. E essa interferência, ela tem que ser entendida com todo cuidado, tem que ser trabalhada. E olha, para finalizar aqui, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na dúvida, não faça. Nem você, paciente, não opere. Se você não está seguro na transformação, não é nem com o cara, não é nem com o profissional que você vai escolher. Se você não está seguro daquela mudança, não faça por enquanto. Espera, sabe por quê? Quando você põe uma cicatriz em alguém, essa cicatriz é para sempre. Nada, laser nenhum tira. Então tem que ter uma decisão realmente madura e bacana. E se você é profissional, e se é o cirurgião ou a cirurgiã, e você não percebe ainda que aquela pessoa está segura, ou mesmo está com a intenção real de mudar para ela, mas talvez para outros, para manter um casamento, não faça. Eu já vi isso nesses 30 anos. Algumas vezes, eu já recusei cirurgia de mama em mulheres que eu percebi que não era para elas, era para o cara. E o cara, assim, ele te dava dicas de que ele tinha outras coisas, entende? Então eu pensei, eu não vou colocar uma cicatriz nessa moça, e depois acaba que a gente fica sabendo coisas e descobre que era exatamente aquilo. E acabam que se separaram, por exemplo, e tal. E a moça não queria fazer aquela cirurgia, e eu não fiz. Contraindica. Claro, cirurgia plástica é para melhorar a sua vida, não é para te botar uma cicatriz numa área que você não queria e transformar negativamente uma vida que estava eventualmente até relativamente estável.
É isso aí, pessoal. Beijo para vocês. Muito obrigado pela companhia. Tchau.